Nostalgia é um sentimento bom? Nostalgia é o nome dado ao sentimento de saudade de um passado idealizado, de um tempo que é considerado melhor, mais feliz quando comparado ao presente. Essa palavra nasceu de dois termos gregos, nostos, que significa regresso à casa, e algos, que significa dor. Mas ela não tem origem grega. Ela foi criada pelo suíço Johannes Hofer, em 1688. Até o final do século XVII, o termo nostalgia apareceu no vocabulário médico como uma doença. O conceito de nostalgia começa a se afastar desse significado patológico e começa a se vincular com o sentimento patriótico de um passado coletivo idealizado, a partir do romantismo. O tema nostalgia teve uma relevância mais evidenciada na transição do século XIX para o século XX. Foi observado um fenômeno chamado de efeito fin de siècle, ou a doença do fim do século. Ele define a ansiedade cultural sobre a experiência de transição de tempo, particularmente quando um século está acabando, e, no caso citado, a passagem de um milênio. Nesse período, as pessoas tendem a olhar para o passado para encontrar sustento e segurança emocional. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, podemos experimentar esse fenômeno novamente. A mídia passou a veicular vários anúncios e manifestações culturais carregadas de nostalgia. As pessoas criaram muitas expectativas em relação ao século XXI, acreditando que a vida mudaria drasticamente. Alguns, inclusive, acharam que seria o fim dos tempos, o apocalipse. Todos estes fatores contribuíram muito para o crescimento do fenômeno da nostalgia atualmente. Mas como a nostalgia funciona em nossa mente? Veja, como eu já afirmei no vídeo A Verdade Importa na Terapia, nossas memórias não são um reflexo fidedigno da realidade. Vários fatores atravessam a nossa experiência de lembrar de algo. Memórias falsas são mais comuns do que podemos imaginar. A nostalgia faz com que usemos fatos reais do passado, mas os transformando e montando a memória de acordo com o que desejamos sentir. No caso, é uma saudade de um passado supostamente perfeito, que nos faça esquecer o presente. Para isso, excluímos as memórias ruins, já que elas não corroboram com esse sentimento, e criamos eventos que não foram exatamente do jeito que lembramos e que, em muitos casos, nem existiram. Além da nostalgia por um período vivido no passado, temos também a nostalgia estimulada. Somos expostos constantemente a imagens, filmes, músicas e comerciais com apelos nostálgicos. A nostalgia não precisa estar ligada a experiências do indivíduo no passado. Ela pode ser gerada por estímulos sensoriais, sem ao menos o indivíduo ter nascido na época em questão. E é nisso que entra o papel da publicidade no estímulo da nostalgia hoje. O que mais vemos são produções publicitárias estimulando lembranças consideradas positivas nos consumidores para vender um produto. Um exemplo claro são os remakes de filmes antigos, principalmente os últimos filmes live action dos desenhos da Disney. Por mais que a qualidade dos filmes caia com essa transição de animação para live action, a Disney continua lucrando bilhões, porque ela atinge memórias afetivas muito particulares das pessoas. Outro espaço no qual a nostalgia é utilizada como ferramenta útil é a política. Usar a ideia de retorno a um passado triunfal, no qual todos eram felizes, diferente do que seria hoje, é uma tática usada por muitos políticos em suas campanhas. O objetivo é criar uma falsa sensação de que o presente é um inferno e o paraíso do passado idealizado pode ser alcançado com a escolha desse candidato. Para a autora Svetlana Boym, estudiosa do assunto, vivemos numa ditadura da nostalgia que conduz os nossos sentimentos em estratégias de controle de massa. A única solução para nos libertarmos seria provocar uma dissidência nostálgica. Seria necessário transformar a nostalgia em uma prática de contracultura, para não permitirmos que os outros a prefabriquem para nós. O passado idealizado e moldado por outras pessoas não é útil se quisermos criar conjuntamente um novo futuro. Respondendo à pergunta do título do vídeo, a saudade do passado não é algo ruim. Gostamos de manter vivas as nossas lembranças. E isso é saudável, mas faz parte do processo de maturidade se responsabilizar pelo presente e avaliá-lo do jeito que ele é, sem idealização contaminada por memórias falsas do passado. Experimentar temporariamente a nostalgia é interessante, mas viver nela é perigoso. As referências utilizadas estarão no comentário fixado. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.